Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Como eu havia dito na mensagem passada, estamos na Semana das Crianças. Dia 12, no Brasil, se comemora o Dia das Crianças. E eu estou trazendo mensagens para você, para a sua edificação e para a edificação da sua família. E para dar seguimento ao nosso estudo, ao nosso ensinamento, eu quero te fazer uma pergunta. Criança fica endemoniada? Sim ou não? Medita e responda. Você acha que uma criança ela pode ficar possessa de um espírito imundo? Eu não vou responder agora, mas eu gostaria de saber a sua resposta. Você acha que sim? Você acha que não? Uma criança é novinha? É difícil uma criança ficar endemoniada? Pois bem, eu gostaria de dividir com você um assunto muito delicado. E ele está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Jesus volta de um momento de santificação e quando chega próximo aos discípulos, Jesus percebe que uma multidão discutia e entre eles escribas. E logo toda a multidão, quando viu Jesus, ficou surpresa e correu para complementar Jesus. Então ele perguntou aos escribas: por que discutis com meus discípulos? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito imundo. Este, quando apanha meu filho, lança por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai desfalecendo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o demônio, mas os seus discípulos não conseguiram. Jesus, quando ouve isso, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traga-me um menino. E o homem trouxe. Quando o menino viu a Jesus, o espírito imundo imediatamente agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Gente, eu quero que você preste atenção que em toda a leitura nós usamos o termo menino. Então era um rapaz jovem, no máximo um adolescente. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? E o pai respondeu: desde que era criança. Meu amigo e minha amiga, eu quero que você perceba que um espírito enganador, ele pode se apossar de uma criança. É por isso que nesse canal eu chamo a sua atenção. Não adianta você estar aqui orando por sua criança e sua criança está dançando a música do MC. Não adianta você estar aqui orando por sua criança e a sua criança está aprendendo vários tipos de palavrão na escola, está andando com quem se droga, está andando com quem bebe, está andando com quem fuma. A curtição de sua criança é no meio do carnaval. Ah, pastor, mas é bloquinho de criança. Que bloquinho de criança? Você está indo na escola, é festa de criança, a pró está botando a música para a criança mexer a bundinha na escola?
Você chega na escola, você chega numa festa de aniversário, você está ouvindo criança, você está vendo criança ouvindo música de arrocha? É festa de aniversário de criança, um bocado de adulto se embriagando, se drogando, se prostituindo, a criança no meio daquilo tudo. É criança de 6, 7 anos de idade falando de namoro, uma criança alisando a parte da outra, uma criança beijando na boca da outra, e muita gente achando que isso é normal, e está achando que espiritualmente falando não vai dar em nada. Aí tem gente que depois pergunta: pastor, o mundo está virado. Uma criança de 10 anos matou os pais. Uma criança de 14 anos matou os pais. O mundo está virado. Não, o mundo não está virado. As pessoas estão longe de Deus. E o culpado dessa geração ser como é a geração passada. E a culpa da geração passada ter sido como foi é da retrasada, e por aí vai. Porque são pais que não ensinam ao filho o caminho. São pais que eles não conseguem ir para a igreja, muito menos levar os seus filhos. E acha que rezar o Salmo 23 ou o Salmo 91 vai adiantar alguma coisa. Meu amigo, tem capeta aí que quando pega o couro de muitas pessoas aí, não larga, nem com reza braba, viu? Você que acha que é amigo do pastor A, você que acha que é amigo do pastor B, que não sabe o que é se santificar, viu? Você que congrega na igreja, que o pastor é adúltero, que o pastor está no 10º casamento, viu? Que a missionária não lembra quantos maridos já teve na vida, e você está lá pedindo oração e você acha que vai ser atendido? Pois bem, esse pai levou o filho dele para os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E um demônio que estava em uma criança. Desde o menino, vamos dizer que ele era adolescente, mas desde que ele era criança, ele já era endemoniado. E aí você vê as nossas crianças de hoje doentes. É TDAH, é autismo, é tanta doença que as pessoas não sabem o que fazer. Procuram médicos, psicólogos. Você tem pastor procurando psicólogo também, quem dirás os demais, né? Se tem pastor procurando psicólogo, se consultando porque os parafusos dele estão soltando, as porcas estão frouxas, quanto mais os demais. Pois bem, o Senhor Jesus viu que a multidão apertava. E o pai disse: Jesus, muitas vezes o demônio tem lançado meu filho na água para o matar. Mas se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o demônio, clamando, agitando muito, saiu, deixando o menino como se estivesse morto, a ponto de muitos falarem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o menino se levantou. Quando entrou Jesus em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: essa casta não pode sair
senão por meio de jejum e oração. Ou seja, existe mal que só sai por oração feita por santos. E os discípulos de Jesus ainda não eram convertidos. Tem muita gente na igreja que ainda não é convertida. Tem muita gente com título de ministro que não são convertidos. E você acha que só com a oração, sem a obediência, sem a consagração, você vai resolver os seus problemas. Você que está preparando uma programação para o Dia das Crianças, veja onde você vai levar seu filho. Veja com quem você vai deixar seu neto, sua neta. Veja que tipo de música ele e ela vai ouvir. Tem criança, menininha aí de 9, 10 anos, ouvindo aquela música que é mulher de ladrão. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado. Veja que tipo de instrução você está dando ao seu filho, à sua filha. Apresenta a sua família a Deus. Apresenta seu filho a Deus. Não pense você que porque é criança o diabo não pega, não. Pega em cheio. E tem capeta que gruda em criança, que vai ter muito crente orando aí, que não vai dar resultado nenhum. Sabe por quê? Porque eles não têm comunhão com Deus. Como os discípulos de Jesus naquela época não tinham. Seguiam a Jesus, deixaram tudo por Jesus, mas não eram convertidos. Não esqueça que no primeiro momento de perigo, todos eles fugiram, todos eles abandonaram Jesus. Feche seus olhos. É momento de oração. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nos ajuda a entender a sua vontade. Nos ajuda a entender que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Nos ajuda a oferecer o melhor para a nossa família, para aqueles a quem nós amamos. Meu Senhor, eu começo essa oração pedindo pelos pais, para que o Senhor dê a cada pai, a cada mãe que ora comigo hoje, sabedoria, direção. Que o Senhor dê a cada pai, a cada mãe que ora comigo hoje, uma direção, para que eles criem bem os filhos deles, para que eles evitem que os filhos deles se associem com as trevas, ouvindo música de adoração às trevas, comendo coisas sacrificadas a ídolos, participando de rituais que afastam essas crianças de Deus. Meu Senhor, eu te peço agora, tende misericórdia e compaixão de nossas crianças, porque algumas crianças, Senhor, oram comigo, me ouvem e estão aprendendo comigo, mesmo sendo ainda crianças. Mas outras dependem tão somente da oração de seus pais. Outras não têm a orientação de seguir a Deus. Outras nem sequer aprenderam a fazer a oração do Pai Nosso. São rebeldes, são desobedientes, são teimosas. Meu Senhor, eu te clamo, estenda agora tuas mãos santas e poderosas sobre cada uma dessas famílias. Meu Deus, repreende o espírito maldito, enganador, que tenta destruir essa família. Repreende esse espírito maldito, enganador, que vive atraindo para esse lar a teimosia, a discordância, que vive atraindo para esse lar a doença, a enfermidade, a confusão. Meu Deus amado, esses filhos que se revoltam por ver a briga de seus pais, esses pais
que perderam a noção, o jeito de como educar seus filhos. Meu Senhor, eu te peço agora, usa da tua misericórdia e compaixão, protege e guarda essa família, protege e guarda nossas crianças com o teu poder. Meu Senhor, acorda esses que estão dormindo, esses que estão no sono espiritual, que acham que vão fazer o melhor para os seus filhos, simplesmente dando brinquedo, mas permitindo que seus filhos se envolvam com tipo de festas que mais parecem orgias disfarçadas, com músicas que não retratam o respeito à família, com músicas que induzem as crianças à sexualidade. Meu Senhor, protege a inocência de nossas crianças. Guarda os nossos jovens contra as drogas, contra o álcool, contra a prostituição. Meu Deus amado, nossos jovens têm aprendido muito cedo, não como viver como trabalhadores, mas a se prostituírem, a ganhar com as drogas, mesmo arriscando a própria vida. Meu Senhor, eu quero lembrar a Ti, meu Deus, e pedir misericórdia pela família do rapaz que foi criado dentro do Evangelho, mas morreu porque se desviou, morreu porque se envolveu com uma mulher de bandido, achou que estava apaixonado, achou que não conseguia coisa melhor e se envolveu com as trevas, e o salário dele foi cobrado. Ele pagou, meu Senhor, o salário do pecado com a própria vida. Não permita, meu Deus, que isso aconteça com outras famílias, pelo menos não com essa família dessa pessoa que está orando comigo, pelo menos não com a família dessa pessoa que está dedicada em oração, confiando e esperando no Senhor, pedindo ao Senhor a bênção por si mesmo, pedindo ao Senhor a bênção pelo seu lar, em especial pelos seus filhos. Meu Senhor, eu te peço, guarda e protege a cada uma dessas pessoas que oram comigo, que elas recebam a cura e a libertação, que elas recebam a direção que vem de Deus, para que a vida delas seja uma vida abençoada. Meu Deus, consagra essa água quando o doente, o enfermo beber, quando a pessoa perturbada beber desta água, que seja abençoada pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.